Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, torcedores e torcedoras do Ceará. Vejam bem, neste vídeo eu quero fazer uma análise sobre o Ceará, né? Por quê? Porque eu tenho um vídeo já feito aqui no canal, né? Eu soltaria no final da manhã do dia de hoje sobre o Fortaleza. No entanto, eu achei que não seria muito justo abordar a situação no Fortaleza sem falar do jogo de ontem. Eu não fiz um vídeo após o jogo de ontem, em virtude de que eu não tinha assistido os 15 primeiros minutos e não achei justo com vocês, torcedores, né, fazer uma abordagem, uma análise do jogo sem aqueles 15 minutos que depois eu recuperei. Temos aqui em casa formas de gravação, né, dos principais eventos, né, todo o sistema aqui configurado para esse tipo de situação, e eu consegui ver os 15 minutos iniciais posteriormente, né? Então eu resolvi fazer hoje um vídeo sobre o Fortaleza, que a situação, para mim, é bastante preocupante, mas achei injusto não falar da partida. Agora, falar da partida é também falar do Ceará, né? Por quê? Porque, evidentemente, que numa situação dessa, na perspectiva do torcedor do Fortaleza, ele vai olhar apenas para o Fortaleza, né? E acho que no Brasil inteiro, diante do contexto do que significa hoje a equipe do Ceará e a equipe do Fortaleza, muitas pessoas também vão fazer a mesma coisa. Muitos jornalistas vão fazer a mesma coisa. Claramente aqueles, né, que se voltam para analisar equipes do Nordeste do Brasil, porque isto ainda é uma exceção, infelizmente, né? Então vamos lá, eu resolvi, portanto, falar do jogo, e a minha visão aqui vai priorizar, né, os acontecimentos do jogo do ponto de vista do Ceará. Porque, na minha opinião, o vovô está fazendo uma temporada bem interessante, tá? É uma temporada dificílima, muito difícil, com desafios gritantes, né, gigantescos. Né? Permanecer na Série A depois da volta à Série A não é fácil. Né? O dinheiro é muito curto. Né? O clube já tem dificuldades nesse sentido, né? E quando a equipe volta para a Série A, ela tende a começar a usufruir, né, financeiramente, dos recursos de ser uma equipe da Série A partir, por exemplo, de agosto, né? Então, este começo de ano, a formação do elenco, a formação da equipe para disputar a Série A é um desafio gigantesco, é muito difícil permanecer, né? Então, a temporada é uma temporada das mais complicadas para a equipe do Ceará, e neste momento, na minha opinião, o vovô tem feito muito bem a sua lição de casa, ao menos dentro de campo. E acho que dentro de campo as coisas têm sido muito bem feitas, dentre outras coisas, em virtude do comando do banco de reservas da equipe do Ceará, que é feita pelo técnico Léo Condé, né? É claro que os torcedores do Fortaleza vão falar o seguinte: pô, peraí, mas no final do ano nós vamos para a Libertadores, né? E o Ceará vai para a segunda divisão, vai para a Série B e tudo mais. Olha, gente, o fato é que esta conversa, ela não, né? Ela evidentemente é uma conversa de torcida, né? Claramente, né? Eu respeito como conversa de torcida, né? Mas é uma conversa que não expressa necessariamente, né, sentimentos tão verdadeiros, né? É como se o torcedor do Fortaleza estivesse muito bem com isso, né? Não, não tem nenhum problema a gente perder do Ceará, porque depois eles vão para a segunda divisão e nós vamos para a Libertadores. Tem muitas mentiras no meio dessas emoções aí, né? A primeira delas é que o próprio torcedor do Fortaleza, em certa medida, já, né, não contenta somente com o fato de ir para a Libertadores, né? Ele cada vez quer muito mais, no que está completamente correto, né? A outra, e aí a grande mentira que está envolvida aí nessa fala, é o fato de que, dado o tamanho, né, da equipe do Ceará e do Fortaleza, né, e dado o tamanho do grande clássico que essas duas equipes disputam, há uma competição entre essas duas equipes, né? Há um campeonato à parte entre essas duas equipes, né? E este campeonato à parte entre Ceará e Fortaleza tem sido vencido facilmente pela equipe do Ceará em relação ao Fortaleza. Então, por mais que o torcedor do Lion dê a entender de que não se importa com o que acontece, ele se importa sim, ele se importa e muito com essas derrotas que vem acontecendo, né, nas disputas locais entre, né, as duas equipes, né? E já são 7 jogos, né, em que o Ceará não perde para o Fortaleza. O Ceará, de fato, parece que aprendeu a jogar em relação ao Fortaleza. E o curioso disso aí, tem questões aqui que a gente pode pontuar. Uma delas, né, é o fato de que o Fortaleza vem repetindo durante todo o início da temporada um desempenho muito fraco, né? Um desempenho que tem feito com que a torcida, né, reclame bastante do comando técnico, do técnico Juan Pablo Vojvoda, né?
este é um ponto. Tem realmente encontrar dificuldades, vou abordar isso muito mais, abordei na verdade, e você verá isso no próximo vídeo que eu vou lançar aqui no canal daqui a pouco, né? Logo mais, por volta das 15 horas no máximo, né? Um outro ponto é que, e aí é paradoxal, né? Porque no começo da temporada, a equipe do Ceará vem encontrando muitas dificuldades, né, em relação ao seu elenco. Então, o Ceará praticamente remonta elencos aí no começo da temporada e, em teoria, essa remontagem de elenco coloca problemas seríssimos para que a equipe tenha ali um padrão de jogo definido, para que a equipe também tenha ritmo de jogo definido e assim por diante. Ainda assim, a equipe do Vovô tem conseguido lidar muito bem com o jogo do Fortaleza. No começo da temporada, do lado do Fortaleza, a gente tem uma equipe, né, que apresenta uma dificuldade ainda maior, né, para jogar contra adversários que se trancam no seu campo de defesa, né? Então, porque se a equipe do Fortaleza não está bem no começo da temporada, não está bem, sobretudo, para fazer aquilo que ela não costuma fazer, né, que é atacar o campo de defesa dos seus inimigos, né? A equipe do Fortaleza vem se limitando muito a um tipo de jogo, né, que vem condenando a equipe a ter mau desempenho no começo da temporada. A equipe tenta jogar, né, de forma diferente contra adversários, né, que se trancam muito mais, e essa equipe que tem apenas uma forma de jogar tem tido dificuldade para fazer com que esse jogo ofensivo, né, funcione no começo da temporada. Pode ser que no meio da temporada, contra a equipe pequena, o jogo ofensivo do Fortaleza, quando ele precisar acontecer, funcione melhor. Mas ele tende a não funcionar bem no começo da temporada, quando a equipe, né, que prefere o jogo defensivo precisa atacar diante de adversários que se trancam no seu campo de defesa. Então o Ceará tem conseguido lidar muito bem com isso daí, mesmo com a sua dificuldade de remontagem de elenco no começo de todas as temporadas, né? Este é um fato. Um outro fato gritante, aí para mim é assustador e de certa forma chega a ser um vexame para o Fortaleza, é o fato de que o Laio ficou descansando durante a semana, enquanto a equipe do Ceará teve um jogo dificílimo, um confronto dificílimo contra o Confiança, um confronto assim emocionalmente muito desgastante para os jogadores do Ceará, assim como também foi muito desgastante para a torcida do Vovô, né? Foi, enfim, daqueles jogos assim que se a equipe do Ceará fosse eliminada pela Confiança, né, poderia colocar ali um problema seríssimo para toda a temporada, inclusive em termos de confiança do torcedor em relação à sua própria equipe. A equipe não somente conseguiu reverter todos os desafios colocados em campo pelas circunstâncias do jogo e também pela equipe de confiança, como conseguiu superar, vencer a partida. E entrou nesse clássico contra o Fortaleza, né, de certa forma também empoderado pelo resultado que teve no meio de semana. Se perdesse pelo Confiança, se fosse eliminado pelo Confiança, seria possível que o Ceará entrasse nessa partida contra o Fortaleza, né, no Clássico Rei, tentando vencer, né, buscando a vitória, justamente para mostrar que está tudo muito bem. Fomos eliminados ali, mas estamos mostrando nesse jogo aqui contra a equipe do Fortaleza, nessa partida de ida contra a equipe do Fortaleza, que nós temos condição, né, de fazer toda a diferença. Então, usaria esse jogo, né, para justificar a eliminação contra a equipe do Confiança. Como superou a equipe do Confiança, por outro lado, né, também soube utilizar-se muito bem dessa partida, deste confronto, né, se empoderando a partir daquilo que aconteceu, né, mostrando ali capacidade de superar desafios. Então foi para o Clássico empoderado pela classificação que teve diante da equipe sergipana. Ok. No jogo em si tivemos ali, no primeiro tempo, um jogo bastante protocolar, com as duas equipes, né, tentando reduzir os espaços de uma e de outra, com as duas equipes priorizando, né, os seus sistemas defensivos, com o Fortaleza tendo ali uma chance mais clara, né, mas de certa forma foi um primeiro tempo que não disse muita coisa sobre o tamanho, na minha opinião, das duas equipes e sobretudo sobre o elenco, né, a qualidade do elenco do Fortaleza. Tivemos claramente o elenco do Laio novamente ali, não necessariamente alternativa, né? Porque é um problema do Vojvoda se ele acha que todo mundo ali é titular. Isso é problema dele, não é problema do Ceará, né? Então, o fato é que a equipe do Fortaleza não conseguia se encontrar, né, nessa maneira de jogar, né, quando a equipe precisava sair do seu campo de defesa. De novo a gente viu esse problema no jogo do Fortaleza, né? Não consegue, né? Tem dificuldade, não tem criatividade, né? E a equipe do Ceará tampouco se preocupava em ter criatividade necessariamente. A equipe sabia perfeitamente com quem estava jogando, sabia quem era a equipe que tem um elenco muito mais
bem elaborado, bem formado, sabia perfeitamente quem é a equipe, né, favorita, de certa forma, ali para o jogo, na opinião de muitos, porque na minha opinião, em clássico, dificilmente a gente tem ali um favorito, né? A equipe do Ceará sabia que o desafiante, na verdade, ali, né, era justamente enfim, era o Ceará, porque o Fortaleza, na verdade, era a equipe que, para muitos, era a favorita para o confronto, né? A despeito, inclusive, da derrota na primeira parte do campeonato, que a equipe do Fortaleza teve para a equipe do Ceará, né? A vitória, portanto, do Ceará para com o Fortaleza. Ok. Então tivemos, ou seja, do ponto de vista mesmo do jogo que não sinalizava muita coisa, do jogo muito defensivo, bem mais defensivo do que propriamente um jogo criativo, né? O Fortaleza falhava, mas o Ceará não falhava, porque a proposta do Ceará estava indo de encontro, né, enfim, ao nada, né? Se o nada acontecer, se o nada prevalecer, tá tudo muito bem, porque nesse tipo de jogo prevalece o quê? Prevalece na verdade o desgaste àquela equipe que tende a ser para muitos o favorito, né? Então veja, o desgaste na proposta ali seria muito maior do ponto de vista do Fortaleza do que o Ceará. O Ceará mantendo aquela proposta e o Fortaleza não conseguindo gerar qualidade, né, ofensiva, num certo momento, o jogo do Fortaleza ia se desgastar cada vez mais e o jogo do Ceará seria um jogo, né, em que uma bola vadia seria o suficiente. E foi precisamente ali o que aconteceu. Não propriamente uma bola vadia, mas uma situação ali de vadiagem, né, em que teve o pênalti, tá? E a partir do pênalti, o gol da equipe do Vovô. E aí a gente percebe posteriormente, né, a falta de equilíbrio mental de alguns jogadores do Fortaleza, que mostra que as coisas, que a felicidade tão decantada não anda tão presente assim no PC, não, né? O excesso de nervosismo, excesso de, enfim, de até mesmo algumas jogadas ali, enfim, enfim, o Paul Fernandes ali também, mas não somente ele. Ou seja, o contexto psicológico, né, né, que a gente viu no jogo, né, se abatendo de uma maneira bastante negativa na equipe do Fortaleza, mostrou que as coisas não estão muito bem. E a partir de então a gente começa a ver, né, um domínio maior, né, da situação ali do jogo por parte do Ceará. O Ceará simplesmente vai controlando as coisas e a equipe do Fortaleza não consegue mostrar nenhum tipo de reação. É claro que tudo pode mudar, né, para a partida da volta, mas se a gente olhar para os últimos 7 jogos, vamos perceber que é muito complicado, né? Não é tão simples assim, né? O Ceará está de boa neste momento, vai conseguir levar para campo de novo a sua proposta, né? E vai obrigar, a sua proposta defensiva, e vai obrigar o Fortaleza, mais do que aconteceu no primeiro jogo, a tentar jogar de forma ofensiva. O Laio, neste momento da temporada, não está conseguindo ter resultados muito importantes, né? Quando precisa ser ofensivo diante dos seus adversários. Então, se o cenário dessa partida ele já era, de certa forma, complicado para o Fortaleza, que precisava ganhar de uma equipe que iria a campo para se defender especialmente, né? O cenário do segundo jogo, para o segundo jogo, é ainda mais complexo nesse sentido para a equipe do Fortaleza e ainda mais benéfico também nesse sentido para a equipe do Ceará, né? Agora, é muito importante deixar isso claro, né? O resultado do jogo não se explica necessariamente pelo comportamento da equipe do Fortaleza. O resultado do jogo se explica pelo comportamento da equipe do Ceará, tá? É necessário parabenizarmos o trabalho que está sendo feito hoje no Vovô, é necessário parabenizarmos o trabalho do Léo Condé. A equipe vem conseguindo ter resultados importantes nesse começo de temporada. Você pode argumentar que, ora, a equipe tem conseguido bons resultados em Copa do Nordeste, é isso? No Campeonato Cearense, é isso? Poxa, gente, é claro que sim, né? Tem que realmente saudar isso daí sim. É necessário neste momento, tá? Valorizar essas pequenas conquistas, né? Porque elas podem empoderar a equipe para as grandes dificuldades que virão ao longo da temporada. E acho que a possibilidade de conquistar o bicampeonato, assim, ela é muito grande neste momento e ela pode sim gerar muita, enfim, muita relevância, muito perfil para essa equipe do Ceará para enfrentar as grandes dificuldades que virão pela frente, tá? E de novo, né? Se vencer, se for campeão, né? Claramente que os torcedores do Ceará, do Fortaleza vão falar, no final da temporada vai cair para a segunda divisão. Mas sinceramente, eu até acho que se a equipe conseguir o bicampeonato, né, isso sinceramente pode trabalhar em favor, né, do fortalecimento da equipe e isto pode também, né, implicar numa possibilidade maior de permanecer na primeira divisão ao final da temporada, tá? Então é isso, gente. Eu acho que, de novo, a gente viu um Fortaleza muito frágil, né? Mentalmente frágil.
taticamente frágil, né? E precisando fazer algo diferente. A equipe, você que torce para o Ceará talvez não sabe, mas a equipe do Fortaleza não vem fazendo muita coisa diferente não. Tem feito um tipo de jogo muito parecido já há um bom tempo. E neste momento, né, o que a gente percebe é que as dificuldades do começo de temporada, né, da temporada anterior e da outra também, estão presentes neste momento. Né, estão presentes nessa temporada de 2025, ou seja, a dificuldade de criar, a dificuldade de chegar ao gol, a dificuldade de jogar de forma ofensiva quando isso é necessário diante de adversários que se trancam muito. Então, nesse contexto, eu diria para você que o Ceará deu um passo enorme, gigantesco para ficar com o título. E se conquistar o título, será muito merecido, porque a campanha da equipe do Vovô, neste momento, na temporada de 2025, na minha opinião, né, a performance da equipe, na minha opinião, é muito acima daquilo que eu esperava. Então, parabéns ao Ceará por essa primeira vitória e esperemos que a equipe consiga, sim, né, ajustar cada vez mais o seu jogo, se torne cada vez mais competitiva para poder lidar com todos os desafios que vai ter e que são difíceis na temporada de 2025, meus amigos e minhas amigas. Bom, é isso, desculpe pela longa análise aí, né? Era para ser menor este vídeo. Se você curtiu, gostou e puder deixar aí um superchat, eu fico muito grato por esta generosidade. Se não for o caso, tá tudo muito bem. Muito obrigado por tudo. Sorte ao Ceará na temporada de 2025. É isso, gente. É isso.